Vivemos há mais de 2 anos de uma situação global e local muito acentuada de impacto da inflação nos nossos negócios e nas nossas vidas. Esse ciclo começou ali logo depois da chegada da pandemia em 2020, vinha galopando ao longo desse período e a gente já começava a interpretar que a situação para 2022 em diante seria uma situação de acomodação, de estabilização, de recuo até dessa situação inflacionária. E então chegou a guerra entre Rússia e Ucrânia, desmantelando ou colocando gasolina nessa fogueira da inflação. Então, eu sei que a gente tem lido sobre isso o tempo inteiro, mas eu acho que vale a pena aqui relembrar uns 6 ou 7 pontos que justificam ou que embasam esse movimento todo de inflação, para aí a gente poder pegar e falar um pouco mais sobre como lidar com isso, impactos disso no nosso negócio. Fazendo um remember aqui. Incerteza e imprevisibilidade. Os mercados sempre ressentem muito quando a gente tem uma situação de incerteza e imprevisibilidade. E aí os outros 6 fatores que a gente elencou aqui. Déficits crescentes nas economias dos Estados Unidos, de Europa, mesmo da Ásia e outros continentes, por conta de como lidar com os impactos de pandemia e depois em como financiar o desarranjo todo por conta da guerra. Um outro ponto que tem também em relação com isso é um profundo desequilíbrio de oferta e demanda de produtos. Aqui falando especialmente dos commodities, que empurram toda a cadeia de preços dos alimentos, mas falando também de outras questões de oferta e demanda, como por exemplo de petróleo, energia de uma forma geral, embalagens e outros temas desses. Depois, a própria desorganização da logística global e também aqui no país, citando, por exemplo, uma fala que a gente ouve com frequência de que, por exemplo, os containers estão posicionados de uma forma desajustada pelo mundo e que isso pode levar 2 a 3 anos para se reequilibrar. Um outro ponto, a gente citou rapidamente, mas a questão da energia, especialmente energia fóssil, petróleo, muito agravados agora pela guerra, que também faz com que as cotações do petróleo sejam bastante aviltadas nesse período. E aí só fazendo um parênteses, 61% de todo o transporte de carga num país como o Brasil depende de frete rodoviário diretamente impactado por esse desarranjo. Um outro ponto, que é a taxa de juros e algumas outras medidas contracionistas que a gente acaba tendo por conta de reorganizar as economias dos Estados Unidos, de Europa e de alguns outros países, que acabam afetando diretamente o andamento da economia mundial. Por exemplo, a gente já vendo um 2022 com crescimentos dessas economias aí no patamar de metade ou até abaixo disso, em vários países, metade do crescimento de PIB previsto para esse ano, e aí num cenário um pouco turbulento, aí, um pouco negativo para o ano que vem. E o último ponto, que também afeta bastante, especialmente a gente que tem uma balança comercial muito dependente do mercado internacional, que é o dólar bastante valorizado. Então, quando a gente coloca isso tudo no caldeirão, a gente vê muitos motivos pelos quais os commodities e os alimentos industrializados e etc. tiveram esse movimento inflacionário bastante importante. E isso faz com que a gente, na gestão da gente, seja na gestão de pricing, de formação de preço, seja na gestão de preços em relação a concorrentes, em relação ao mercado, essas atividades dentro das empresas assumiram um papel, eu diria que nunca antes tão importante. Então, o tema desse papo da gente, e aí eu convido vocês a irem até o final desse vídeo, o tema desse vídeo é diretamente ligado ao tema de inflação e preço no food service, que é o nosso tema central no canal, e também peço que você, se não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguns amigos, porque certamente esse assunto abrange ou atinge todo mundo dentro do nosso mercado. Eu estruturei uma análise para a gente discutir aqui nesse vídeo,
olhando para 3 vertentes. Primeiro, o impacto da inflação de custos na formação de preço de venda. Segundo, uma certa proteção que a gente interpreta da inflação de preços de alimentos no varejo alimentar, protegendo os preços nos operadores, os preços na ponta no food service. E para fechar, uma colocação breve que é: uma coisa é inflação, outra coisa é preço. A gente já vai chegar lá no finalzinho desse vídeo. Bom, falando do primeiro tópico, que é o impacto da inflação de custos na formação de preço de venda, um ponto super importante e que eu vejo pouca gente tratar e comparar é o seguinte: quanto maior o CMV, ou seja, o custo da mercadoria vendida, o custo das mercadorias vendidas de um negócio, seja qual for, quanto maior esse CMV, maior é a necessidade que esse estabelecimento, que essa indústria ou que esse distribuidor tem de repassar uma boa parte daquilo que ele recebe como inflação de custo para o seu preço de venda. Vou fazer 2 comparações bem conhecidas. Se a gente pegar um distribuidor de food service, ou se a gente pegar uma rede de supermercados que tem um CMV, um custo de mercadorias na casa de 70% da sua receita, se ele recebe da indústria ou dos seus fornecedores, se ele recebe um aumento de preço num determinado período da ordem de 20%, ele provavelmente vai ter que repassar para os seus preços de venda um ajuste na casa de 12% a 15% para manter as margens que ele tinha do seu negócio antes desses aumentos. Por quê? Porque uma boa parte da receita dele é consumida pelo custo de mercadoria. Então ele não tem como represar muito um repasse ou o recebimento de um aumento de custo, ele não tem como represar esse aumento de custo porque quase todo aumento de custo vai afetar diretamente a sua rentabilidade. Quando a gente vem para o setor, para os operadores de food service, esse quadro é um pouco diferente. Por quê? Porque na média, claro que existem estabelecimentos que têm um pouco mais, um pouco menos de custo de mercadoria, mas se eu considerar uma média do nosso setor de um custo de mercadoria na casa de 35%, isso significa que se ele receber dos seus fornecedores, o distribuidor, a própria indústria ou um atacarejo, se ele receber um ajuste de preço da ordem de aproximadamente 15%, o quanto ele tem que acertar, ajustar ou aumentar o seu preço de venda para reequilibrar suas margens, para recompor suas margens, por um aumento de custo de uns 15%, ele precisa fazer uma correção nos seus preços de 5% a 7%. Justamente pelo fato de que o custo de mercadoria vendida do restaurante é 35% e não os 70%, como é no caso do distribuidor ou como é no caso de um supermercado. E com isso em mente, o que a gente conclui é: a gente tem que olhar qual é o impacto real que um determinado custo gera na nossa necessidade de aumento de preço, muito ou acima de tudo em função de qual é o nosso custo de mercadoria vendida. Com essa analogia, entre operadores de food service de um lado e distribuidores ou supermercados do outro, isso não significa dizer que, olha, quando um distribuidor ou um supermercado aumenta seu preço em 15%, ele está aumentando a sua margem, ou quando um restaurante aumenta o seu preço em 6% ou 7%, ele está perdendo margem. Nessa equação, praticamente os dois estão fazendo o mesmo movimento, que é ter manutenção de margem após ter recebido aumentos de custo. Então, o ponto é, cada empresa tem uma situação diferente. E aí até vem uma situação interessante, que eu já vou engatar com o segundo assunto, que é a tal proteção que o varejo alimentar está dando para o food service. Se a gente pegar o IPCA de alimentos, dos últimos 2 anos, pegando uma comparação de julho de 2020 até junho de 2021,
e depois de julho de 2021 até o mês passado, junho de 2022, o que a gente vai ver? A inflação de alimentação no domicílio, ou seja, que eu interpreto aqui como o varejo alimentar, aquilo que o consumidor compra no varejo alimentar para preparar seus lanches e refeições em casa, essa inflação de julho de 2020 a junho de 2021 foi de 15,3%. E a inflação do período de julho do ano passado até junho de 2022 foi de 16,7%. Agora, qual foi a inflação na alimentação fora do lar, no food service? Nesses mesmos períodos, 6,2% de inflação entre 2020 e 2021 e 6,98%, 7% nos últimos 12 meses. Então a gente está falando aqui de praticamente metade da inflação nos restaurantes em relação à inflação que o consumidor está encontrando no supermercado. Então, por mais que inflação seja sempre algo negativo, sempre algo preocupante, a percepção e a realidade que o consumidor está enxergando quando ele vai comprar seus alimentos nos supermercados é 2 vezes mais grave do que o que ele está enxergando quando ele vai até o restaurante, a lanchonete, a padaria, ao bar e etc. Então, como comparação, a sensação é que a inflação está mais grave, e ela efetivamente está mais grave nos supermercados do que no setor de food service para o consumidor final. E isso gera uma pré-condição ou uma favorabilidade maior para ele consumir fora de casa do que comprar alimentos para preparar fora de casa. E esse ponto é particularmente mais importante quando a gente pensa por classe social. Por quê? Porque para as classes sociais menos favorecidas, o tema alimentação ele é ainda mais importante do que para as classes AB. Então, quando o consumidor enxerga ou recebe um impacto muito grande da inflação nos supermercados, isso afeta muito diretamente o seu poder aquisitivo e aí, na comparação, talvez ele diminua mais a compra dele nos supermercados do que o próprio consumo dele quando ele pode fazer fora de casa. Fato é que se a gente pegar esse ano de 2022, a gente vai encontrar um crescimento real muito maior no food service do que no varejo alimentar. Então essa certa proteção já é o segundo ano seguido com uma diferença enorme de inflação entre o consumo doméstico e o consumo no food service, dando esse gás, esse espaço um pouco maior para o food service continuar nessa trajetória de recuperação que a gente tem. E nesse sentido, nessa tal proteção que a gente está falando, eu queria chamar a atenção para um ponto. Sem nenhum demérito a como a imprensa trata esses assuntos, mas ela não tem um grau de profundidade suficiente para fazer esse paralelo entre os preços no restaurante e os preços nos supermercados. Então ela não enxerga essa tal proteção, esse descolamento da inflação entre os dois segmentos de alimentação. Então esse é um ponto bem importante para a gente registrar. E tem um outro ponto ainda falando sobre como essas informações são tratadas, que tem a ver com o quê? A inflação por tipo de estabelecimento é diferente. A gente não tem o mesmo tipo de inflação quando eu falo de um restaurante sofisticado, voltado à classe A, restaurantes que usam ingredientes importados, sofisticados e etc. E quando eu falo de estabelecimentos que atendem à demanda mais do dia a dia de uma população mais simples, as inflações não são parecidas. Então a gente também tem que ficar atento, até quando a gente fala de formação de preços, quando a gente fala de análise de preço da concorrência, a gente tem que levar isso em consideração para não incorrer em análises muito rasas. E o último tópico aqui é falar sobre a diferença de inflação e patamar de preço. O que é que já começa a acontecer? Então, se a gente pegar, por exemplo, o índice de preços da FAO, que é a organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o que a gente vai perceber é que o pico de preços de alimentos no mundo foi março de 2022. Dali em diante, a gente já começa um processo de desaceleração, inflação negativa, de deflação em muitos dos preços. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado
que é o seguinte: a gente vai conviver com deflação de preços. Em algumas categorias a gente já está vivendo isso. A inflação começa a ser negativa, ou seja, a gente começa a ter um recuo dos preços de alimentos em muitas categorias. E isso ainda deve acontecer por mais algum tempo. O ponto é, como a gente teve inflações muito significativas nos últimos 2 anos, em que patamar os preços vão se acomodar? E aí fica a opinião da gente, a interpretação da gente, que é, na grande parte das categorias de alimentos, a gente não voltará mais a ter os preços que a gente tinha antes da pandemia. Então, a inflação vai baixar, em alguns casos ela vai se transformar até em inflação negativa, porém, o patamar de preço final, o preço ao final dos períodos, vai continuar mais alto do que era antes, e é com essa realidade que provavelmente a gente vai conviver com os nossos negócios para os próximos tempos. Formação de preço e análise concorrencial de preço, essas duas atividades, elas assumem um papel muito mais crítico do que jamais foram, e esse é um ponto de muito cuidado para os negócios da gente, ainda por um bom tempo.